Queridos irmãos, é com muita alegria que saio hoje desta cidade maravilhosa que é Imperatriz, depois de ter estado com todos os meus irmãos de aliança, com ter visto tantos casais receber a palavra de Deus, e vou com o coração muito em paz de ver esse povo sedento nessa cidade que é consagrada à Virgem Maria, a Imperatriz dos nossos corações, de ver esse povo aqui de Imperatriz já se preparando com as caravanas, com tantas iniciativas para poderem estar presentes no Festival das Famílias. Então, nos encontramos lá para esse grande momento de 6 a 10 de julho, de 6 a 10 de julho, em Palmas. As caravanas já vão saindo a partir do dia 4, mas de 6 a 10 de julho nos encontramos em Palmas para poder viver esse grande Festival das Famílias consagrado a Deus durante esses 18 anos em que o semeador sai para semear. Hoje, no nosso livro de vida, contemplamos o número 204 sobre os estados de vida. É Vita Consacrata, que São João Paulo II vai nos falar dos diferentes estados de vida, e ele diz assim: a originalidade destas novas comunidades consiste frequentemente no fato de se tratar por grupos compostos de homens e mulheres, de clérigos e leigos, de casados e solteiros, que seguem um estilo particular de vida, inspirado às vezes numa ou noutra forma tradicional, ou adaptado às exigências da sociedade atual. Também o seu compromisso de vida evangélica se exprime em formas diversas, manifestando-se com tendência geral uma intensa aspiração à vida comunitária, à pobreza e à oração. No governo, participam clérigos e leigos segundo as respectivas competências, e o fim apostólico vai ao encontro das solicitações da nova evangelização. Na comunidade se encontram reunidos os 3 estados de vida numa mesma regra de vida comum: os celibatários, os casais e os consagrados. Todos os amores humanos, conjugal, paterno, materno e de amizade, são as páginas de um caderno, as faíscas de um fogo que encontram em Deus a sua fonte e plenitude. Estes estados de vida são diferentes, mas reconhecidos como necessários e complementares. Lembremos-nos de que o estado de vida não é um fim em si mesmo, mas um meio dado pelo Senhor para um único objetivo, que é o céu e a santidade. E nós temos reconhecido o amor de Deus por nós. Todos são chamados à mesma santidade, à mesma vida comunitária, ao mesmo carisma fundador, em carismas e estados de vida diferentes. A comunidade reconhece a igual dignidade e vocação de todos os seus membros como obra do Espírito, fundada sobre o batismo e a confirmação e sustentada pela Eucaristia. É também o Espírito Santo que faz com que esta popularidade eclesial seja vivida numa comunhão orgânica de diversas vocações, carismas e ministérios. São João Paulo II, em Christis Fideli Laeti, na igreja, todos na igreja, precisamente porque são seus membros, recebem e, por conseguinte, partilham a comum vocação à santidade. A título pleno, são diferença alguns de outros membros da igreja. A essa vocação são chamados os fiéis leigos. Todos os fiéis de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. E o beato Guérit Digny: sim, meu Senhor, pois muito sofrestes tu a servir-me, seria justo e equitativo que, de hora em diante, tivesses repouso e que o teu servo, por seu turno, te servisse agora. Chegou a sua vez. Venceste, Senhor, este servo rebelde. Estendo as mãos para ti, para que a ti me ligues. Curvo a cabeça para receber o teu jugo. Permite que te sirva, recebe-me como teu servo para sempre, ainda que serve inútil, se não tiver em mim a tua graça. Envia, pois, do teu santo céu, para que me assista nos meus trabalhos. Que profunda beleza sabermos que há diversidade de estados de vida e que todos os estados de vida são folhas do mesmo caderno dessa história de santidade. Somos servos rebeldes que se rendem ao Senhor e que recebem o jugo da evangelização para poder servi-lo. E isso na complementaridade de cada estado de vida.
Foi tão bonito durante esse final de semana percebermos o papel do bispo, dos sacerdotes, dos religiosos, das irmãs consagradas, dos casais, dos leigos, dos jovens, dos anciãos, a diversidade das crianças, a diversidade de estados de vida, cada um chamado a ser uma página do Evangelho, cada um chamado a refletir a glória do Pai. 1 Reis 21, 17 a 29. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele se encontra na vinha de Nabote, onde desceu para dela tomar posse. Isto lhe dirás: assim fala o Senhor, matastes e ainda por cima roubas? Por isso assim fala o Senhor, no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberam também o teu. Acabe lhe disse a Elias: então me apanhastes, meu inimigo? E Elias respondeu: sim, apanhei-te, porque te deixaste subornar para fazer o que é mau aos olhos do Senhor. Farei cair sobre ti a desgraça, varrerei a tua raça e exterminarei os varões da casa de Acabe, ligados ou livres em Israel. Farei com que a tua casa, como fiz com as de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baza, filho de Aias, porque provocaste a minha ira e fizestes Israel pecar. Também contra Jezabel, e o Senhor pronunciou uma sentença: os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. A pessoa da família de Acabe que morrer na cidade será devorada pelos cães. A quem morrer no campo será comido pelas aves do céu. De fato, não houve ninguém que, como Acabe, se tenha vendido para fazer o que desagrada ao Senhor, porque a isso incitava sua mulher Jezabel. Agiu de um modo extremamente abominável, cultuando os ídolos como o fizeram os amorreus que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu as palavras, rasgou as vestes, cobriu o corpo com panos de saco e jejuou, dormia vestido de pano de saco e andava a passos lentos. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: vistes como Acabe se humilhou diante de mim? Por se ter humilhado diante de mim, não mandarei a desgraça durante sua vida. É nos dias de seu filho que enviarei a desgraça sobre a sua casa. O pecado gera a morte. O pecado gera a maldição. Não é que Deus vai se vingar de nós, mas somos nós que atraímos o que é mal. E o mal é a morte, é a desunião, é a divisão, é a corrupção. E o Senhor envia o seu profeta para tentar converter o coração desse seu filho. Às vezes podemos ter uma correção muito dura, muito forte, com palavras muito incisivas, mas por detrás é o Senhor que tenta converter os nossos corações. E por causa desse ato de conversão, esse jejum, essa volta para o Senhor, esse castigo não foi infligido a esse homem que merecia ser castigado. Peçamos essa graça de nos converter rapidamente quando ouvimos a voz do profeta, quando ouvimos a voz de Deus através de alguém que com autoridade, com força, tem a coragem de nos corrigir. Salmo 50, tende piedade de mim, ó Deus, por teu amor, apaga as minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre o meu pecado. Pequei contra ti somente pratiquei o que é mal aos teus olhos. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga minhas iniquidades todas. Livra-me do sangue, ó Deus, meu Deus Salvador, e minha língua aclamará a tua justiça. Reconheço as minhas transgressões. Eu creio que hoje o Senhor quer nos dar esse coração contrito, capaz de reconhecer os seus pecados, capaz de pedir perdão, capaz de voltar de todo o seu coração para Deus. Mateus 5, 43 a 48. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Deste modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele fez nascer o seu sol igualmente sobre os maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos.
Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. A medida do Evangelho é uma medida de perfeição, é uma medida de excelência, é uma medida elevada. A medida do Evangelho não é uma medida de retribuição segundo os feitos de alguém. Ama os teus amigos e odeia os teus inimigos. Não, a medida do Evangelho é capaz de ultrapassar as injustiças e amar mesmo os inimigos. Peçamos essa graça hoje, dessa conversão de um coração tão rendido a Deus, que é capaz de entrar na lógica divina, que é capaz de entrar na lógica do amor. Hoje, como leitura patrística, temos um tratado sobre a oração do Senhor de São Cipriano, século III, bispo e mártir. Quanta indulgência do Senhor, quanta consideração por nós e quanta riqueza de bondade em querer que realizássemos nossa oração na presença de Deus, chamando-o de Pai. Da mesma forma que Cristo é Filho de Deus, também nós recebemos o nome de filhos de Deus. Nenhum de nós ousaria chamá-lo de Pai na oração se Ele próprio não nos permitisse orar assim. Cumpre-nos, então, ter sempre em mente e saber que, quando damos a Deus o nome de Pai, temos que agir como filhos. Como a nossa alegria está em Deus Pai, também Ele deve encontrar a sua alegria em nós.